E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física. E a aula de hoje nós vamos ver sobre eletrodinâmica. E a revisão de eletrodinâmica, nós vamos estudar corrente elétrica e lei de Ohm. E vamos resolver questões para a nossa avaliação. Então vamos lá. Aqui nós temos, a definição de corrente elétrica. A corrente elétrica ela é um movimento ordenado de portadores de cargas elétricas, né? Ou movimento ordenado de cargas elétricas. Não é apenas um movimento ordenado de elétrons, mas nós temos ali portadores de cargas, porque podem ser os íons, né? Os cátions, os ânions, né? Então aqui nós temos uma pilha. A pilha ela vai fornecer para a gente o que nós chamamos, né? Relembrando aqui, uma diferença de potencial, ou uma DDP, uma tensão, né? Um exemplo, a DDP da sua casa, aí ela é de 220 volts, ou, né, 110 volts, né? Mas aqui no Ceará nós utilizamos 220 volts. Então, a DDP ela vai fornecer uma energia, na realidade ela não fornece carga, certo? O que acontece? Nos fios nós já temos aqui os elétrons, né? Os elétrons livres aqui, que eles estão de uma forma desordenada, só que quando você liga aqui, quando você bota uma DDP, ou seja, uma pilha, né? Se você pegar uma pilha dessas normais aí, você vê que tem lá 1,5 volts, né? Então, quando você fornece a DDP, você vai estar ali acionando um campo elétrico no circuito. E esse campo elétrico ele viaja na velocidade da luz. É por isso que quando você liga ali a sua tomada, a luz ela acende instantâneo. Não é que a pilha esteja fornecendo as cargas, mas as cargas elas estão aqui. Esse campo elétrico ele vai viajar no circuito e daqui nós já vamos ter o movimento ordenado de portadores de cargas, né? Nesse caso aqui são os elétrons. E esse movimento de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica, né? Então aqui, se nós pegarmos essa partezinha aqui, nós vamos ver que tem elétrons passando. Como aqui, eu peguei aqui uma parte do fio e esse zoom aqui, nós temos um movimento ordenado de elétrons devido, né, essa pilha está fornecendo uma DDP. Então, para nós termos corrente elétrica no circuito, é necessário que nós tenhamos uma diferença de potencial. Aí ela vai poder alimentar a nossa lâmpadazinha, né? Tudo bem. Meus queridos, a corrente elétrica ela é calculada por ΔQ por ΔT. Lembrando, né, o ΔQ é o que? A variação de carga, ou seja, a quantidade de carga elétrica que está passando nesse momento. Como é que eu sei a quantidade de cargas que estão passando? Aqui estão passando elétrons, certo? Como estão passando elétrons, cada elétron tem carga. A carga de um elétron, ela é chamada o Ezinho, né? A carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Essa é a carga de um elétron. Se estão passando vários elétrons, a carga ela vai ser o quê? O número de elétrons que estão passando vezes, né, o que cada elétron está carregando, que é a carga dele. Então, vezes a carga elementar, que vale isso daqui. Então, fica esta equação, ok? A quantidade de carga, ela é o número de elétrons que estão atravessando o circuito naquele momento, vezes a carga elementar. Então, a corrente elétrica, ela é a quantidade, ou seja, o fluxo de carga, a quantidade de cargas que está passando em um determinado tempo. Certo? Então aqui nós temos corrente elétrica e a unidade de corrente ela é dada por ampere. E a unidade de carga é dada em Coulomb. E a unidade de tempo, segundo. Então nós temos aqui, o exemplo, 1 ampere, né? Unidade de corrente, 1 ampere seria 1 Coulomb a cada 1 segundo. Certo? Então está passando 1 Coulomb de carga a cada 1 segundo. Não quer dizer que está passando um elétron. É 1 Coulomb, certo? De carga. Ou seja, estão passando uma quantidade de elétrons carregando, né? Cada elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. E no total nós vamos ter 1 Coulomb. Ok. Então, aqui nós temos o Nzinho, ele é o número de elétrons, né? E o E a carga elementar. Meus queridos, existe aqui o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica, certo? O sentido real, ele é o sentido a qual os elétrons eles estão viajando. E o sentido real seria aqui, do polo negativo para o polo positivo. Esse sentido aqui, que nós temos, certo? Esse é o sentido real.
Porém, nós usamos o sentido convencional. Qual é o sentido convencional? É do polo positivo para o negativo. A corrente ela é dada pela letrinha I, né? Então, nós temos aqui do sentido do polo positivo, ou seja, no mesmo sentido do campo elétrico, certo? Isso daqui porque inicialmente quando começaram os estudos de corrente elétrica, acreditavam que os que se passavam seriam cargas positivas, mas na realidade são elétrons, cargas negativas. Então já tinha todo um estudo sobre eletromagnetismo, regra da mão direita, então continuou se estudando pelo sentido convencional, ok? Nós temos aqui o gráfico da corrente elétrica. Então, como calcular o gráfico da corrente elétrica? Nós vamos ter o gráfico I vezes T. Então, I vezes T, nós vamos ter que vale a quantidade de carga. Por quê? Porque nós tínhamos aquela equação, né? Que o I, ele era o ΔQ dividido pelo ΔT. Então, se eu pegar esse ΔT que está aqui dividido e passar para cá, vai ficar I vezes ΔT, certo? O I vezes o tempo, né? Vai ser a quantidade de cargas. Ok. Então, I vezes T, nós temos o gráfico I vezes T. A área do meu gráfico, ele vai me dar a quantidade de cargas, certo? Então, nós vamos ter a quantidade de carga calculada pela área. Por quê? Porque aqui a corrente ela é variável. Quando a corrente é variável, não tem como a gente usar esta equação, certo? Não tem como botar um valor fixo aqui na corrente para a gente poder calcular a quantidade de cargas. Então, nós vamos calcular pela área. E a área ela sempre vai vir conhecida de vocês. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um trapézio. E a área do trapézio ela seria a base maior, não é isso? Mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, é uma forma de você calcular. Se você não lembrar a área do trapézio na hora, você pode calcular aqui ó, a área do triângulo, depois calcular a área do retângulo e calcular a área desse outro triângulo e soma no final você tem a área total do trapézio. Ok, então depois de você calcular essa área, aí você tem a quantidade de cargas, você pode calcular a corrente média, certo? Então isso daqui, essa equação nós utilizamos para calcular a corrente elétrica média. Tudo bem, primeira lei de Ohm. O Ohm, ele percebeu aqui que quando ele tinha alguns circuitos que quando ele dividia a DDP pela corrente, ele tinha um valor constante. Então aqui, ó, imagine esse circuito. Ele pegava aqui a DDP, dividia pela corrente e dava um valor constante. E esse valor constante, certo? Ele foi chamado de resistência elétrica, né? Então nós temos o resistor, certo? Que possui uma resistência elétrica. E se esse valor for constante, esse resistor ele obedece à lei de Ohm, certo? Então aqui é o símbolo do resistor, aqui o símbolo de diferença de potencial, né? Polo negativo, polo positivo, e a corrente elétrica que é dada por I. Então a resistência elétrica, né? Nós temos propriedade que os materiais eles possuem de apresentar aqui, ó, oposição à passagem de corrente elétrica, certo? Esses materiais possuem essa propriedade. E ao opor essa corrente elétrica, nós vamos ver que o circuito ele tende a aquecer. Então, a resistência elétrica ela está operando ali, ó, de uma forma eficaz no chuveiro elétrico, no ferro elétrico, no secador de cabelo, certo? Então, nós temos aqui também a DDP, né? Ela é dada em volts, certo? Essa é a unidade de DDP. Resistência é dada em ohms e a corrente elétrica ela é dada em ampere. Então, U dividido por I ele vai dar uma constante, certo? Que nós chamamos de resistência elétrica. Se nós isolarmos ó, o U, a DDP, né, pega o I que está aqui dividindo, vem para cá multiplicando, nós vamos ter esta equação aqui. Ó. U é igual a R vezes I, né? U é igual a RI, ok? Então nós vamos agora resolver algumas questões sobre lei de Ohm, corrente elétrica e gráficos de corrente elétrica. Então vamos lá, solução de questões. Vamos lá, partindo para a solução de questões. Assinale a alternativa correta. A grandeza e intensidade de corrente elétrica tem como unidade de medida ampere. Ok, corrente elétrica é dada em ampere. E essa unidade é definida pela razão, ou seja, a divisão, entre duas outras unidades, que são respectivamente quais? Então ele pergunta, ó, a corrente elétrica, que é o ampere, é a razão, ou seja, a divisão de outras duas. Então a gente tem que fazer o quê? Calcular, pegar a equação, né? O I é ΔQ
por ΔT. Então, nós temos o ampere, ele é a unidade de carga, que é o coulomb, dividido pela unidade de tempo, que é o segundos. Então, coulomb por segundo, nós temos item A, ok? Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão ela é do Enem, para os privados de liberdade, né? Diz assim, com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como smartphones, o gerenciamento da duração de baterias desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Então, no manual diz lá que a carga, né, ela é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulomb, coulomb é o padrão, ok? Então, como calcular em coulomb? Você vai ter que, seria o que? A corrente em ampere, certo? E o tempo não em horas, o tempo em segundos. Então, lembrando, esse miliampere, o mili, pessoal, ele é um prefixo que vale 10 a menos 3, certo? Se fosse milímetros, ou seja, o milímetro, 10 a menos 3 metros, certo? Então, aqui nós temos miliampere, então é 10 a menos 3 ampere. Então, vamos transformar aqui em coulomb, vai ser 1.500, permanece aqui o 1.500, vezes o mili, que é 10 a menos 3, ampere, né? Vou deixar aqui o ampere, vezes a hora. Só que a gente utiliza segundos para o padrão de tempo. Então, 1 hora equivale a quantos segundos? 1 hora equivale a 3.600 segundos, certo? Porque 1 hora é 60 minutos. Cada minuto nós temos 60 segundos. Então, se você multiplicar, né? 6 vezes 6, 36, com 2 zeros aí, 3.600, ok? Então, a quantidade de cargas vai ser apenas o resultado dessa multiplicação. Aí nós vamos ter ampere e segundo, certo? Mas por que ampere e segundo? Vou botar aqui, porque ficaria essa equação aqui, né? Igual ao kit, né? Como assim o kit? Se a gente isolar o I, passar o tempo para cá dividindo, nós vamos ter que o I é a quantidade de carga dividido pelo tempo, certo? Se eu trazer isso aqui para cá, isolando o I vai ficar igual ao Q dividido pelo tempo, que é aquela equação que nós tínhamos no começo. Então vamos lá, fazendo a solução. 1.500 vezes 3.600, vou pegar aqui o 15 vezes o 36. Aqui, 15 vezes 36, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 9 mais 5, 14. 1 mais 4, 5. Então, nós temos 540. 540. Isso é o 15 vezes o 36. Então, pega 1, 2, 3, 4 zeros e acrescenta 1, 2, 3, 4 zeros. E repete o 10 a menos 3. Ok? Ampere vezes segundo. Eu tenho aqui 10 a menos 3, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que mexer, porque aqui não tem nas alternativas, não tem potência. Então eu vou ter que tirar essa potência. Então como é que eu faço? Eu vou ter que diminuir 3 casas para eu poder acrescentar 3 aqui na potência. Então eu vou acrescentar 3. Por que acrescentar 3? Porque quando eu aumento 3, aqui vai ficar o menos 3 mais 3 fica 0. 10 elevado a 0 é 1. E 1 vezes o próprio número vai ser o próprio número. Então, para eu acrescentar o 3, eu vou ter que diminuir 3 casas. Então, vai ficar, carga vai ser igual a 5.400 ampere vezes segundos. Ok? Então, nós temos aqui a resposta 5.400, o item C. Show de bola? Vamos para a próxima. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam a quantidade de elétrons aí, o N, né, o número de elétrons, 4 vezes 10 a 18 elétrons. Em 20 segundos, então isso aí é o tempo, 20 segundos. A intensidade média da corrente elétrica em ampere
que se estabelece no condutor corresponde a, então ele quer a corrente elétrica. A corrente elétrica média dada pelaquela equação, né? O I é igual a ΔQ dividido pelo ΔT. E nós temos que o ΔQ ele é N vezes E. Então, dividido pelo tempo. Então, vamos lá fazer essa solução. Então, a corrente ela vai ser... O N é o número de elétrons, está aqui 4 vezes 10 a 18. Vezes o E. O E é a carga elementar, que está aqui ele deu, ó, carga elementar. Não precisa você saber decorar, a questão vai ter que dar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Dividido pelo tempo, que é de 20 segundos. Então, vamos lá fazer essa solução aqui, ó. 4 dividido para 20 dá para a gente simplificar isso daqui, ó. Se a gente dividir tudo por 4, acho melhor por 2, que aqui fica 10, né? Vamos dividir por 2. Simplificar aqui, ó. Tudo aqui por 2, certo? Por 2, por 2. Então, 4 por 2 vai ficar 2. 2 vezes 1,6 vai ser 3,2. E aqui, ó, 20 dividido por 2, 10, ok? Então, peguei o 4, dividi por 2. 2 vezes 1,6 dá 3,2. 20 dividido por 2, 10. Repete o 10 a 18 e o 10 a 19. Aqui 10 é a mesma coisa que ser 10 elevado a 1, correto? Então, o I ele vai ser 3,2 vezes 10 a 18 com 10 a menos 19, né? Eu não trouxe esse menos para cá. Então, aqui vai ficar 10 a menos 1. 10 a menos 1. Ok? E esse que está embaixo, 10 a 1, ele vai subir. Então, ele vem para cá, 10 a menos 1. Então, o I ele vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 2. Vamos ver se tem alternativa. 3,2 vezes 10 a menos 2. Está aqui o item B. Show de bola? Vamos para a próxima. A quarta questão, ela diz assim, ó, a figura representa a intensidade da corrente elétrica I que percorre um fio condutor em função do tempo T. Então, nós temos aqui, ó, corrente pelo tempo. Nessas condições, é correto afirmar que a corrente média circulando no condutor do intervalo de tempo de 0 a 6, teve que aqui, ó, de 0 a 6 milissegundos, em miliampere é igual. Então, vamos lá. Calculando aqui, nós temos... vai ser aqui, ó. Como ele quer a corrente média ela é calculada por ΔQ dividido por ΔT. E nós não temos o ΔQ. Então, como calcular? O ΔQ, eu já disse para vocês que ele é igual à área do gráfico I vezes T. Então, vamos calcular essa área do gráfico. Como esse gráfico aqui é um trapézio, nós temos que a área é calculada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos substituir. A área do trapézio vai ser igual. A base maior, ela é essa parte de baixo aqui, ó. Aqui nós temos a base menor. E aqui nós temos a altura. Então, a base maior ela é de 0 a 6. Então, ela é 6, né? Tá aqui, ó, 6 mili. Ok? É 6 milissegundos. Mais a base menor, essa daqui, ó, vale de 0 a 2, ó. Então, vai ser 2 mili. Vezes a altura, ó. A altura, ela é 12, né? Então, 12 mili. Certo? Dividido por 2. Então, vamos lá. A área vai ser 6 mili mais 2 mili, nós vamos ter 8 mili, né? Vezes 12 mili ampere, né? Dividido por 2. Então, a área vai ser 8 vezes 2. Eu posso simplificar aqui, ó, 12 por 2, que vai dar igual a 6, né? Então, 8 vezes 6 dá 48. Mili vezes mili, nós vamos ter mili ao quadrado. Ok? Então, a área está dando isso daqui. Então, vamos aqui, utilizando agora aqui a corrente. Ó. Corrente, ela é a quantidade de cargas que nós achamos. Vale o quê? 48 mili ao quadrado, né? Coulomb.
dividido pelo tempo. O tempo que nós temos aqui, ó, é de 0 a 6, que é o que ele quer. Ó, ele quer aqui nesse intervalo de tempo, ó, de 0 a 6. Então, vai dar 6 milissegundos, né? Então, nós temos, ó, 1 mili daqui, ó, com esse vai embora. Então, nós temos que a corrente elétrica, ela é dada por 48 por 6, é 8, certo? Então, só ficou 1 mili aqui, né? Coulomb por segundo, nós vamos ter o ampere, não é isso? Porque, ó, o I, né? Ampere dividido por carga, que é Coulomb, tempo, segundos, né? Então, nós temos 8 milissegundos, item correto, item C. Vamos para a próxima. Quinta questão, diz assim: a maior parte da luz emitida por descargas atmosféricas é devida ao encontro de cargas negativas descendentes com cargas positivas ascendentes, o raio de retorno. Supondo que, durante um raio desse tipo, uma corrente eletrônica constante de 30 kA, corrente 30 kA, transfere da nuvem para a Terra uma carga negativa total de 15 Coulomb. Carga de 15 Coulomb. A duração desse raio em milissegundos. Então ele quer o tempo, só que ele quer em milissegundos. Será de... Ora, meu querido, nós temos aqui, ó, corrente elétrica é o ΔQ dividido pelo ΔT. Se ele está pedindo o tempo, eu vou isolar o tempo. Ó. O tempo ele vem para cá e a corrente que está aqui em cima vem para cá para baixo. Vai ficar assim, ó. ΔT, eu vou fazer aqui por partes, certo? ΔT vezes I igual a ΔQ. Certo? Está aqui dividindo, vem para cá multiplicando. Então aqui, se eu isolar o ΔT, eu vou pegar o I que está multiplicando e vem para cá dividindo, né? Fazendo aqui passo a passo. Quem é o ΔQ? 15. Já está em Coulomb, né? Quem é a corrente? 30. Só que é 30 kg. E o quilo equivale a 10 à terceira, certo? O quilo é 1000, né? Não tem quilômetros, o quilômetro é 1000 metros, ou seja, 10 à terceira metro, né? Então, ok. Partindo para cá, nós temos que o ΔT, ele vai ser igual. Se eu pegar aqui, ó, 15 dividido por 30, um número dividido pelo dobro dele é 0,5, sempre, certo? Um número pelo dobro, 0,5. Esse 10 à terceira está embaixo, então ele vai subir, sinal contrário, 10 a menos 3. Então, nós temos aqui que o ΔT ele vai ser igual a 10 a menos 3, nós vimos na questão anterior que ele significa o mili, certo? O mili ele é um prefixo que vale 10 a menos 3. Como ele queria o tempo em milissegundos, então nós temos que vai ser 0,5 milissegundos. Então, item correto, item é 0,5, ok? Show de bola, vamos para a última questão aqui. Por uma seção transversal de um fio cilíndrico de cobre passam, a cada hora, 9 vezes 10 a 22 elétrons. Ou seja, isso aí é o número de elétrons. Então, o número de elétrons que está atravessando é 9 vezes 10 a 22. O valor aproximado da corrente elétrica média no fio em ampere é... Então, ele quer a corrente elétrica no fio. Ok? Perceba aqui, ó. Por uma seção transversal do fio cilíndrico de cobre, passam a cada hora, se é a cada hora, então aqui ele está analisando o tempo de uma hora, que equivale a 3.600 segundos. Ok, então quanto é que vale a corrente? Corrente é ΔQ dividido por ΔT. E aqui ele não dá a carga, mas nós sabemos que a carga ela é o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, substituindo, ó, o número de elétrons que ele deu é 9 vezes 10 a 22. E a carga elementar ela é de 1,6 vezes 10 a menos 19. O ΔT, o tempo ele é de 3.600 segundos. Então, vamos aqui continuando. Ó. A corrente elétrica ela vai ser... Então, agora aqui só matemática, né? 9 vezes 1,6... Nós vamos ter aqui, ó, 9, 1,6. 9 vezes 6, 54, né?
E 9 vezes 1 é bem que está aqui embaixo, né? Vou ter que ir ao contrário. 9 vezes 1, 9, com 5, 14, né? Então dá 144, ok? Então nós temos aqui 100, na verdade 144, né? Mas como tem uma vírgula aqui, fica 14,4 vezes 10. 22 menos 19, 3, né? Então vezes 10 a 3, dividido por 33.600, né? Beleza. Vamos aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por 10 aqui, ó. Vou pegar 10 daqui e passar para cá, para ficar 144 vezes 10, ó. Passou uma casa para cá, diminui 1 aqui na potência, vezes 10 a 2, correto? Tirar essa vírgula, né? E aqui eu vou deixar o 36 vezes 10 a 2, correto? Eu diminui duas casas, aumenta 2, ó. Então esse daqui já vai cancelar, né? Então o I vai ser 144 dividido por 36, vamos simplificar. Simplificando por 2 e por 2. Isso aqui por 2 vai dar o quê? 72, não é isso? 72, 36 por 2, 18. Vamos por 2 de novo. 72 por 2 vai dar 36, 18 por 2, 9. E 36 dividido por 9 vai dar 4. Então a resposta vai ser 4 ampere, não é isso? Ok, vamos para a última. Da EA, né? Escola Especialista da Aeronáutica. Sabendo que a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra, para que aconteça uma descarga elétrica de um raio, é em torno de 3 vezes 10 a 8 volts. Opa, DDP, 3 vezes 10 a 8 volts. É isso que ele está falando aqui, ó, diferença de potencial. E que a corrente elétrica produzida, neste caso, é aproximadamente, corrente elétrica é aproximadamente de 1 vezes 10 elevado a quinta ampere. Qual a resistência média do ar em ohms? Então ele quer a resistência. Então pela lei de Ohm nós temos, ó, que o U ele é igual a R vezes I, né? Então o U, se eu quero o R eu vou isolar, vou pegar o I que está aqui multiplicando, vem para cá dividindo, ó. U dividido por I vai ser igual a R. Então vamos lá, o R vai ser o U, vale 3 vezes 10 na 8, 3 vezes 10 a oitava, dividido pelo I, que é 1 vezes 10 a quinta. Então vai ficar, ó, 3 por 1 vale 3, repete o 10 a 8, esse 10 a 5 sobe com o sinal contrário, então a resposta, né, da resistência vai ser 3 vezes 10, 8 menos 5, 3, ou seja, 3 vezes 10, a terceira é 1000, né, então 3 vezes 1000, 3000 ohms. Então, item correto, item C, ok? Então aqui a gente finaliza a nossa revisão, estude para avaliação. Valeu, meu querido.